toda a questão reprodutiva, questão da fase sexual, questão da fase sexual, por que isso é importante, tá? A gente saber a biologia do patógeno. Vamos lá, isso é uma pergunta. Por que é importante você saber a biologia do patógeno, saber como ele se reproduz? Para você. Vai lá, pastor. Conhecer o inimigo. Basicamente. Para poder controlar. A gente só consegue controlar o que a gente conhece. Vai? Então, se você não saber como é que aquele organismo se comporta, você não sabe qual o momento de entrar para o controle. Qual o momento de você fazer uma interferência e de que forma você vai controlar. Então, é muito fácil o cara chegar lá e veneno. Mas muitas vezes, quando a cultura permite, você está com uma faixa de lucro interessante, joia. Agora, quando você está com essa faixa de lucro bem apertadinha, o lucro do cara está no fato dele aplicar ou não, uma aplicação que ele utiliza mais. Joia? Não é barato. Pega tem fungicida que é quase mineral no litro. Então, a questão do manejo e outra coisa vocês têm que pôr em mente, independente do patógeno, o manejo da cultura pensando em praga, doença ou planta daninha acontece muito antes do plantio. Tá? E tem muitas coisas que depois que ocorre não tem o que fazer. Bactéria é um exemplo bem clássico disso. A gente não tem curativo para bactéria, ok? A gente tem que se cercar de várias medidas para poder ter uma menor incidência ou uma menor evolução. Justamente, uma vez na área você vai ter que conviver com ela, uma vez na planta você vai ter que assumir o prejuízo. Não tem curativo, você tem protetor. O Rodrigo está com problema de, mandou uma foto aqui atrás, com problema de podridão mole em tomate. Uma ervinha hoje lactobactéria, tá? O que dá para ele fazer? Nada. Vai ter que tirar os frutos que estão com sintoma, proteger, somente do ataque de praga, para evitar ferimento, que seria a porta de entrada da bactéria, e entrar com um protetor, que seria não para matar a bactéria, mas para proteger as outras partes da plantação. E depois, na próxima cultura, entrar com a plantação. Mas dando sequência. Aqui é o reino moderno, ok? A gente viu toda a questão biológica das bactérias. E aqui são as famílias mais importantes. Então a gente tem as gracifuges, seriam as gram-negativas, né? Uma bactéria, uma das formas de a gente separar a questão das gram-positivas e das gram-negativas, feita através de exploração de grãos. Tá? Quais são as importantes dentro das gram-negativas? Enterobactérias, aqui ervinha, plantatória. Ervilha, nossa produção mole, você chega lá na geladeira, você tem o pimentão começa a derretendo. Essa camarada, batata, tomate, geralmente quando começa a apodrecer você tem um cheiro bem podre, tá? Isso daí é ervilha. Vai? Rizobactéria, a gente tem uma agrobactéria, o rizóbio, algum desses camaradas é bastante utilizado dentro do controle biológico, tá? Como agente de controle. Tem uma família sem denominação, que ainda não é um consenso dentro da ciência, mas tem dois gêneros bastante importantes. Xylella, CVC insípidos, ok? Bastante importante. Doença quarentenária, doença que é utilizada dentro. O pessoal que for trabalhar com muda de ciclos e dentro de todo o setor agrícola do estado de São Paulo, é o setor que mais emprega, empregando mais cana e que gera uma grana bem interessante, tá? Para o agronegócio paulista. Xylella é uma dos patógenos que é regulamentado para você poder vender muda de laranja. Vai? E candidatos também batem. Aqui, o primeiro, ele está aqui. Por que é candidatos? Porque não existe consenso. Quem que é esse camarada aqui? Bactéria do reino. Okay? Hoje o grande desafio da citricultura, já de alguns anos para cá, o grande desafio da citricultura. Doença
tem uma epidemiologia muito mais complexa que o cancro, pelo fato de ter um vetor livre, então ela causa muito problema, também destrutiva. E se o cara não cuidar, o cara tá, além de ser uma barreira comercial, a epidemiologia dela te gera toda uma situação que, se o cara realmente não tiver um manejo interessante, ele não vai conseguir cuidar. Vai? E o pessoal apanhou bastante, ela iniciou em Matão, foi introduzida no Brasil, já conhecida há 60 anos na Ásia. O pessoal demorou bastante porque o sintoma dela se confunde bastante com deficiência. O pessoal demorou um pouquinho para diagnosticar, como a disseminação dela bem rápida, começaram a correr atrás, o negócio já estava bem envolvido. Mas por que ele não se tentava? Tipo, ele deixou acontecer? É muito despercebido. Começaram a verificar, só que isso começou, o sintoma dela, no primeiro momento, como era uma doença que não corria no Brasil, é muito parecido com o sintoma de deficiência. Ela tem também um período de latência muito grande dentro. É um ano. Que é o período da infecção ao aparecimento de sintoma. Então tudo isso foi complicando na questão da diagnóstico. E segundo, os agrônomos, por não ser uma doença que ocorria no Brasil, nossos agrônomos não estavam acostumados a ver isso dentro da área. Então demoraram, patinaram, até conseguir diagnosticar isso daí. A própria pesquisa também teve uma situação. Foi na Califórnia, na Flórida, que acabou praticamente com toda essa agricultura. Califórnia, na Flórida, foi outra questão. Na Califórnia, foi esse vírus aí. Flórida, que era o grande estado produtor, o que acabou com a agricultura lá foi o furacão. Sim, mas que o green acabou. O que aconteceu? Você tinha uma situação de erradicar. Você erradicava campo, tinha um controle de campo muito interessante, erradicava campo com 1 km de raio. Eles plantam lá na Flórida? Muito. Foi um grande produtor mundial de cítricos. Mais que o Brasil. Ô louco, mas não parece que tem mais areia. Hoje daí veio um furacão lá e arrebentou com a agricultura deles, espalhou o campo cítrico para todo mundo e eles passaram a não ser mais exportadores. Vamos lá. Firmicute, serotactérias gram-positivas. Quem é importante dentro dessa divisão? Bacilos, clostridiums, tá? Bacilos também, a gente tem alguns bacilos utilizados para controle biológico. Italobactéria, a gente tem algumas interessantes aqui. Glabacter, Curtobacterium, de feijão, bastante importante na cultura do feijão. Leishmania, Ractilo, soqueiro em cana. Ok? Bastante importante. Qual que é a dificuldade? A detecção. Tá? Então o pessoal também, a questão da Leishmania, apesar de não ter uma frequência tão grande, mas o problema está dentro da diagnóstico dela.